se tudo correu bem e nós não nos perdemos, se não nos perdemos, estamos na página 223 do nosso livrinho. 223 do nosso livrinho. Começando no texto lá em cima, versículo 30. É isso. Deixa eu ver, 29. 24. 25, 26, 27, 28, 29. Tudo de João, né? Nós estamos em João ainda, irmãos. Ô, Jesus. Página 223. E vamos à leitura a partir do versículo 30 ali em cima. Não sem antes a gente agradecer a Deus por essa dádiva que a internet nos proporciona. Senhor, muito obrigado, porque a gente pode estar aqui junto, lendo a tua palavra, compartilhando experiências, aprendendo, e nós pedimos que a tua boa mão esteja conosco. Nos abençoa, Senhor, fala ao coração da gente. Que nosso coração se aquiete agora diante da tua palavra, e todas as nossas preocupações e ansiedades encontrem em ti nesse tempo descanso. E assim o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós e nos ensine. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Desculpa aí, gente, meu celular ficou tocando aqui no meio da oração. Não sei se deu para vocês ouvirem. Deixa eu... Ai. Pronto. Desliguei. Diz assim o versículo 30, olha. Então quiseram prendê-lo, Jesus, né? Obviamente. Mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Interessante isso. Como o Deus soberano está no controle de todas as coisas. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que esse homem tem feito? Não é interessante isso também, irmãos? Porém, muitos dentre a multidão creram nele, creram em Jesus. E eles diziam: quando o Cristo vier... Quer dizer, eles creram em Jesus, mas não entendiam que ele era o Cristo. Quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que esse homem tem feito? Isso é muito interessante. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Ora, sacerdotes e fariseus não têm autoridade sobre os exércitos romanos. Então, quando fariseus e sacerdotes enviam guardas, são guardas judeus do templo. Não são guardas romanos, são guardas judeus do templo. Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, ele disse. Os principais sacerdotes enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos? A diáspora é o movimento de
a força centrípeta que fez com que judeus saíssem de Jerusalém e se espalhassem por todo o império por causa das guerras e tudo mais, e das perseguições dos longos problemas que os judeus tiveram tanto com o Império Romano quanto com o Império Grego, principalmente com o grego. Então, quando se fala diáspora, são esses judeus espalhados pelo Império. E havia judeus em todos os lugares. Então, eles estão assim, como assim nós não vamos conseguir achá-lo? Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? O que significa isso que ele diz, vocês irão me procurar, mas não me acharão? Vocês também não podem ir para onde eu estou? Vocês não podem ir para onde eu estou. E aqui, no meu livro, eu escrevi, não sei se vai dar para ler, deixa eu ver. Olha, eu escrevi controle. Nessa parte do diálogo, ou dos diálogos, se eu fosse colocar um título nesse diálogo só, eu diria controle. E é exatamente sobre controle que o Zé vai chamar a nossa atenção ao longo desse diálogo. E ele vai fazer o paralelo entre a tentativa da religião de controlar as pessoas e o evangelho e o reino que nos trata com liberdade. Esse é o primeiro ponto. E aí ele faz a seguinte reflexão. Quando Adão come do fruto no jardim, em desobediência ao que Deus havia mandado, naquele momento o homem passa a ser o Deus da sua própria vida. Naquele momento o homem passou a ser o Deus da sua própria vida. E aí o Zé vai dizer que na oração do Pai Nosso, é a oração que vai nos ensinar a ir na contramão da ação de Adão no jardim. Se a ação de Adão, desobedecendo a Deus, comendo do fruto, para ser como Deus e como Deus ser conhecedor do bem e do mal, num movimento autônomo, ou seja, eu posso ser como Deus, então eu posso ser dono do meu nariz. Eu vou dizer o que é bom e o que é ruim para mim. Não, ninguém vai dizer o que é bom e o que é ruim para mim. A oração do Pai Nosso é a oração que nos leva pelo caminho da obediência de novo. Senhor, seja feita a tua vontade, ou seja, nós nos afastamos de ti e nos transformamos em deuses da nossa própria vida, e agora o nosso movimento é mortificar a nossa carne, nos sujeitarmos à tua vontade e pedir para que o teu reino venha sobre nós e a tua soberania se estabeleça. E seja feita a tua vontade e não a nossa. Então, o movimento do reino é um movimento contrário de Adão, é o movimento da volta a Deus. Quando somos nossos próprios... ok? Ok. Quando somos nossos próprios deuses, ele vai dizer, tudo deve estar sob o nosso comando. Só que é interessante, irmãos, nós, raça humana, humanidade, nós temos a necessidade de ter o controle de todas as coisas. Mulheres querem controlar seus maridos, maridos querem controlar seus filhos, filhos querem controlar suas próprias vidas, pais querem controlar seus filhos, políticos querem controlar a massa. O ser humano é um ser humano ávido por controle. E aí o Zé vai dizer assim, é isso que nós chamamos de pecado. O comando total da vida de um homem sem Deus. Ou seja, o homem controlando a sua vida sem Deus. Uma vida de escolhas próprias, de vontade própria, de justiça própria, sem a perspectiva divina. Ou seja,
Se não há perspectiva divina e todas as escolhas são humanas, a gente está no mundo decadente do pecado. É nesse universo que a gente está hoje. E os pecados que cometemos, ele vai dizer, são resultados do estado de pecado em que estamos. Ou seja, existe o pecado que eu faço, que eu cometo, e existe o pecado que eu sou, que diz respeito ao meu estado de vida pós-queda. É óbvio que não estou contemplando aqui a perspectiva daqueles que nasceram de novo, tá? Que já não são mais escravos do pecado. Eu estou falando aqui sobre essa realidade que o homem afastado de Deus, ele é pecado e ele comete pecado. Essas duas situações estão presentes. E nós só nos livraremos desse corpo de morte miserável, como diz o apóstolo Paulo, na glória, né? Quando nós seremos, então, regenerados, renovados, receberemos um novo corpo e habitaremos numa nova terra. Enquanto isso, a gente vive sob a presença do pecado. O mundo gira nessa lógica. Qual lógica? A lógica do ser humano controlar todas as coisas, tomar suas decisões, fazer as suas escolhas e tentar, com o controle remoto da sua vida, controlar tudo. As relações humanas se desenvolvem nessa lógica. Seres humanos tomam suas decisões de acordo com sua divindade particular, mesmo que isso prejudique o seu próximo. E é assim a vida. Fazemos escolhas ainda que as nossas escolhas prejudiquem pessoas até a quem nós amamos. Ainda assim, não deixamos de fazer as nossas escolhas. E o que a gente tem percebido, e é mesmo a palavra de Paulo a Timóteo, que nos últimos tempos, né, a situação tenderia a piorar, e quanto mais o tempo passa, nós veremos mais isso mesmo, a falta de compaixão, falta de amor ao próximo, esse sentimento vai se degradando dentro da humanidade. E aí o Zé, depois de explicar essa perspectiva, e que num primeiro momento parece que não tem nada a ver com o texto que nós lemos, ele vai dizer que a religião também caminha nessa lógica do controle. E aí, então, a gente pode voltar para o texto. Ora, fariseus e sacerdotes queriam prender Jesus, porque eles não tinham controle sobre Jesus. Eles controlavam o templo, as ofertas, eles controlavam a observação da lei, a sua aplicação, eles só não conseguiam controlar Jesus. Então, se eu não posso controlar, eu tenho que prender esse cara aí, porque ele está atrapalhando a minha religião aqui. E ele está atrapalhando as pessoas, porque ele está levando as nossas pessoas embora. A religião não pode perder seu povo, porque a religião se percebe dona do povo. A religião quer controlar as pessoas. Com um olho no gato e outro no peixe, com um olho no texto e outro na vida, você já se deparou com líderes religiosos que criam visgos, fazem muros, ameaçam, lançam maldições e pragas sobre pessoas que querem sair do seu comando, sair debaixo da sua cobertura? Você já ouviu um pastor dizer que fora de sua cobertura espiritual você nunca será feliz? Já ouviu que não pode sair da igreja A, B ou C porque foi lá que você foi abençoado, ungido ou qualquer coisa assim? Se a sua resposta para essas questões for sim, então você sabe o que é um movimento religioso que deseja domínio e posse. Esse é um ponto interessante para a gente refletir no nosso universo religioso e o universo do qual nós fizemos parte. A religião, ela quer prender as pessoas. As pessoas elas são tratadas como gado. Não sei se cabe aqui, se você vai ficar escandalizado ou não, mas eu já soube de negociações
Eu já soube de negociações em que igrejas foram vendidas com a porteira fechada. Então a negociação é feita assim: olha, minha igreja arrecada, sei lá, 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês. Então eu vou passar a igreja para você, vendo a igreja, a estrutura, você me paga tanto, você vai me dando um salário de tanto, e a igreja agora é tua. Como se as pessoas fossem um gado mesmo. Gado, ovelha, rebanho. Eu vendo assim, para você, para aquele. Então, dentro dessa perspectiva, essa religião que não tem Deus, que as pessoas são deuses de si mesmos, é uma religião que quer controlar as pessoas e não permitir que elas saiam, porque se elas saírem, toda a minha estrutura religiosa tende a falir. Né? Jesus nunca ameaçou seus discípulos, ele vai chamar a atenção de João capítulo 6. Em João capítulo 6, versículo 60, Jesus está pregando e alguns discípulos falam assim para Jesus. Em João capítulo 6, versículo 60, o Jesus, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Os caras falam isso. Depois, no versículo 66, de João 6 também, o texto chama a nossa atenção que muitos dos discípulos deixaram de seguir a Jesus Cristo, por causa desse discurso duro que Jesus estava fazendo. E aí é só no versículo 68 que tem um texto conhecidíssimo de nós evangélicos, quando Jesus se volta para os 12 e fala assim: e aí, vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Está pesado também para vocês? E aí o Pedro vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Quando o jovem rico abordou Jesus Cristo, Jesus deixou ele liberdade para ele fazer o que ele quisesse. Jesus não obrigou Nicodemos, lá em João capítulo 3, a segui-lo. O reino não faz isso. O reino não oprime as pessoas para controlá-las. O reino liberta as pessoas. Eu achei interessante, grifei a frase. Uma igreja local que vive a vida do reino mantém-se unida porque, desde o seu pastor até o último irmão, todos vivem em entrega e renúncia. Essa é a realidade do reino. Não é de controle e de domínio, é de renúncia, é de entrega, é de serviço. Os membros se doam uns aos outros em um serviço mútuo de fé. E todos compreendem que fazem parte de um imenso reino de amor. Ou seja, dentro do reino de Deus, apesar de sermos igreja A, B ou C, quando olhamos para o corpo de Cristo, que é místico, que é invisível e que compreende todo o povo que confessa a Cristo como Senhor, não só nesse nosso tempo, em qualquer tempo da história, em qualquer lugar do universo, as pessoas que fazem parte do reino olham para todas essas outras pessoas e reconhecem nelas o reino de Deus também. Somos todos reino. Então, se eu estou no reino e a pessoa sai da igreja A para a igreja B, eu vou dizer, ela está dentro do reino. Ela deve ter encontrado uma igreja mais perto, deve estar mais confortável lá. Lá deve estar precisando, e o exercício dos dons que a pessoa tem vai ser útil lá, e Deus vai estar dirigindo. Ou seja, se somos todos reino e se todos servimos ao mesmo Senhor, não faz sentido eu ser dono da sua vida e querer te oprimir, te obrigar a não sair daqui nem ir para lá, né? A resposta de Jesus à tentativa de prisão, quando as pessoas vêm prender Jesus, os fariseus e os sacerdotes, né? Quando eles vêm prender Jesus, Jesus fala assim: ainda por um pouco de tempo eu estou com vocês. Depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão procurar, mas não me acharão. É interessante. Jesus não tenta se defender. Jesus não
Jesus era fogo, viu, irmãos? Jesus era Deus. É, é isso aí. A resposta de Jesus à tentativa de prisão revela uma total separação entre o reino de Deus e o império da religião. As pessoas estão vendo Jesus, e estão procurando ele para prendê-lo, mas daqui a pouco não o veriam mais, pois os religiosos não poderiam ir para onde ele iria. E ele vai chamar nossa atenção a respeito do fato que uma coisa é ser salvo por Cristo, outra coisa é ser dominado por um sistema religioso sem Deus, que rejeita Cristo e o seu reino em nome de um Deus, de um líder, de um chefe, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, ou qualquer coisa assim. E aí ele vai chamar a atenção do tempo verbal do grego nessa expressão de Jesus Cristo. O verbo grego ser e estar é o verbo eimi, eu sou, eu estou. Vocês não podem ir onde ele está. E o tempo do verbo é o presente, do indicativo. No grego, o presente do indicativo não é estático como o nosso. O presente do indicativo do grego se assemelha muito ao nosso gerúndio. Então, quando eu digo eu estou, no grego, é como se eu estivesse dizendo assim: eu estou indo e continuo indo, e continuo indo, e continuo indo, e continuo indo. O tempo presente é o tempo do percurso, do gerúndio. Os religiosos não podiam ir onde Cristo já estava. Não é vocês não podem ir onde eu estarei no futuro. Vocês não podem ir onde eu estou agora. Eu estou em Deus. E aí ele vai chamar a nossa atenção para um fato interessante. A religião nunca vai poder estar no mesmo lugar em que Jesus está. Porque onde está Jesus é necessário que ele seja Senhor e reine. E onde está a religião já há um rei, já há um Senhor, já há um Deus. Há um grande abismo entre o reino de Jesus e a religião. São como linhas paralelas, podem até andar lado a lado, mas nunca se encontrarão. E fatalmente, os seus destinos serão diferentes. Esse aspecto do controle é alguma coisa que a gente precisa aprender no profundo da nossa alma, para que a gente, saindo desse universo da discussão entre Jesus e os sacerdotes e os fariseus, e do nosso entendimento hoje, igreja evangélica, quando olhamos para lideranças, pastores, bispos, apóstolos, nós precisamos entender que a nossa natureza caída, ela também trabalha e quer trabalhar segundo essa lógica do controle. Nós também queremos ter controle sobre as coisas, sobre as pessoas e até sobre Deus. Isso é uma coisa para a gente pensar e refletir. Vou sair um pouco aqui do texto para uma devocional nossa. Cuidado você, marido, que quer controlar sua mulher. Cuidado você, mulher, que quer controlar até a rede social do seu marido. Cuidado com essa sede por controle, como quem tem medo de perder. Porque o perfeito amor lança fora o medo, né? E a nossa tentativa, às vezes, de controle nada mais é do que essa nossa natureza pecaminosa, obsessiva, que quer ser Deus das coisas. Quer ser o centro, o Senhor. Quer a sua vontade soberana sendo realizada. Então, cuidado.
Isso pode acontecer com o marido em relação à mulher, com mulher em relação ao marido, com pais em relação aos filhos, com diácono em relação à equipe, com líder de louvor em relação aos músicos. Isso pode acontecer em qualquer esfera da sociedade. Consequentemente, em qualquer ambiente religioso, familiar, no exercício da nossa missão. Então, a gente precisa entender que assim como Jesus nos ama e nos dá o exemplo desse amor, se entregando na cruz para nos servir, isso aqui é um negócio incrível. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, o exemplo de Cristo de amor não é um exemplo de controle e de domínio, é um exemplo de entrega e de serviço. E aí ele nos convida a quebrarmos essa lógica pecaminosa do mundo e nós então permitirmos que todas as áreas da nossa vida sejam pautadas por esse tipo de amor, de entrega, de renúncia. Que o Senhor nos ajude nessa nossa jornada. Mas eu vou para o outro diálogo, tá? O outro texto é o verso 37, começa assim: no dia seguinte, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve discussão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Aí os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: e aí? Prenderam o cabra? Vocês trouxeram ele? Eles responderam: jamais alguém falou como esse homem. Eles não respondem se eles prenderam. Eles só falam assim: a gente nunca ouviu o que esse cara está falando. A gente nunca ouviu as palavras que esse cara está falando. Nunca um profeta em toda a nossa história de Israel se levantou para dizer as palavras que esse cara está falando. Os fariseus disseram aos guardas: vocês também foram enganados, né? E olha a arrogância. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Esse povo que nada sabe da lei é maldito. Ah! 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 Ai, religioso, irmãos, trata povo igual lixo. O povo serve como carvão para esquentar a caldeira. O povo serve só para alimentar a estrutura. Olha aqui a verdade vindo à tona. Esse povo aí não sabe nada. Meu. Você acha que algum de nós vai se converter, gente esclarecida? Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz, o que ele fez? Aí eles responderam: pô, até você, ô Nicodemos. Caramba, hein, mano? Por acaso você também é da Galileia, mano? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta.
E assim acabou, cada um foi para sua casa. Se eu pudesse colocar um nome nesse último diálogo de hoje, assim como o outro diálogo eu chamei de controle, esse diálogo aqui eu chamaria de eu sou. Eu sou. E a gente vai entender já o que está acontecendo. Primeira coisa que o texto diz para a gente, ou a primeira não, mas é o que a gente chama atenção aqui. Bom, Jesus cresce na Galiléia, mas ele é de Belém, né? Ele nasceu em Belém e ele é descendente de... Ele nasceu em Belém e ele é descendente de Davi. Ele só cresceu na Galiléia. Os caras não sabiam, né? Mas o que chama a nossa atenção é a palavra dos guardas. Jamais alguém falou como esse homem. Isso é muito interessante, a nossa análise, porque os homens da religião deveriam reconhecer nas palavras de Jesus Cristo a palavra de Deus. Deveriam. O Verbo de Deus encarnado, Jesus Cristo, está ali, falando das coisas de Deus. E os homens de Deus, que conhecem a palavra, não conseguem discernir que aquela voz é a voz de Deus. E os guardas, que pouco conhecem da lei, conseguem se conectar com o Cristo e dizer: a palavra desse homem é diferente. Isso aqui me faz lembrar, vou fugir do texto e do livro agora. Isso aqui me faz lembrar de uma história verídica que a Bíblia nos conta, de uma mulher chamada Ana, lá no Antigo Testamento, que não podia ter filhos, que faz um voto no templo, e Deus ouve a oração dela, e ela tem um filho, ela coloca o nome de Samuel, e o voto que ela fez é que se Deus desse a ela um filho, ela consagraria o filho ao Senhor. E ela, então, tem o filho, entrega o filho ao Senhor, ou seja, ela dá o filho para o templo. E o sacerdote, que lá naquela época se chamava Eli, ele adota o menino Samuel. E o menino cresce no templo. Eli tinha filhos, herdeiros legítimos do sacerdócio de Eli. Deveriam ser os filhos dele, seriam os próximos sacerdotes. Era assim que funcionava. Aí um dia estava todo mundo dormindo em casa, e Deus fala na casa, mas ele fala com Samuel. Não fala nem com Eli, nem com os filhos de Eli. É com Samuel que Deus fala. Quando Samuel ouve a voz, vai perguntar para Eli: Eli, você me chamou? E ele fala: não, menino, vai dormir. Acontece isso 3 vezes, até que o Eli fala assim: mano, acho que Deus está falando com Samuel. Aí ele fala assim: Samuel, se chamar de novo, você fala assim: fala, Senhor, teu servo está ouvindo. E não foi isso que aconteceu? A voz fala de novo e ele fala assim: fala, Senhor. E o duro é que Deus dá uma profecia pesada contra Eli e os filhos dele para o menino Samuel. E o menino Samuel tem que entregar a palavra para o Eli, né, o sacerdote. Ou seja, o sacerdote ou Eli não ouvia mais, muito menos os filhos dele. Um menino que nem da família sacerdotal era capaz de ouvir, e o sacerdote não. Os guardas tinham nas palavras de Cristo palavras que eles nunca tinham ouvido igual. Mas os religiosos não conseguiam reconhecer aquilo. A religião usa a palavra de Deus. A religião lê a Bíblia diante do povo todo domingo. Canta a Bíblia em suas músicas. Mas o coração do religioso está longe de Deus. É lógico que quando os guardas falam isso, os caras ficam com mais raiva ainda. Eles querem... Aí que eles ficam doidos mesmo. E aqui é aquele momento em que os religiosos viram assim e falam:
Esse povo não sabe nada, mano. O povo é maldito. E aí esse fato é um outro fato que a gente precisa pensar aqui. Esse povo não é nada. Quem é alguma coisa, irmão? Eu sou. Eu, o sacerdote. Eu, o fariseu. Nós é que somos. Esse povo aí não sabe nada, esse povo é maldito, esse povo é burro. Nós somos. A religião tem essa essa a palavra me fugiu completamente agora da garganta. A religião tem essa. Alguém sabe qual é a palavra que eu esqueci? Essa arrogância, essa prepotência, essa soberba. A religião tem essa pretensão de ser Deus, quer ser proprietária de Deus. Na verdade, ela quer ser Deus, né? Ela tem a pretensão de ser Deus. Eu sou. O povo não sabe nada. Mas é esse ponto. Quando eu nego que Jesus Cristo é Deus, é porque, no fundo, o Deus aqui sou eu. O Deus é essa casta sacerdotal. O Deus é esse corpo farisaico. A religião, aqui no mau sentido da palavra, a religião não precisa de Deus. Ela funciona sem Deus, porque os seus líderes são deuses no meio do povo. Num primeiro momento, controlando, e num segundo momento aqui, expondo essa realidade vergonhosa, afrontosa, essa realidade demoníaca. Esse povo é maldito. Esse povo não sabe nada. Só eu sei. Nós é que somos. A religião é o sistema onde pessoas são tratadas com delicadeza e de forma gentil, segundo um esquema retributivo. Você me dá aqui e eu te dou ali. O fiel na religião é amado, sua família é linda, ele é uma bênção, tem ministério, prega no domingo, mas esse tratamento afável só dura até o dia em que o fiel decide se desligar do lugar que frequenta. A partir disso, ele passa a ser maldito, ignorante, analfabeto, imprestável, ingrato, fora da visão ou qualquer coisa assim. Porque como assim você vai se voltar contra a nossa religião? Você está se voltando contra Deus. Que Deus? Ele próprio. Ele próprio. Se você já se viu nessa cena, você já esteve frente a frente com a religião. Esses líderes religiosos não amam ninguém além de si mesmos. São inacreditavelmente insensíveis diante da dor alheia e capazes de destruir qualquer pessoa que se colocar em seu caminho, seja ela quem for. Esses líderes amam seus planos, odeiam ser contrariados, são extremamente inseguros e vaidosos, o que faz com que apenas bajuladores cegos, sem reflexão, e admiradores incondicionais os cerquem. O povo só serve para servir mesmo. Enquanto o povo serve, os religiosos o elogiarão. Quando o povo pensar diferente, será amaldiçoado. A religião olha para si, para o seu sistema, sua manutenção, seu domínio, seus projetos. O povo é massa de trabalho e contribuição para que isso aconteça. Na lógica do reino, o povo, na lógica do reino, o povo é o objetivo da obra sacrificial e redentora de Cristo. Na lógica da religião, o povo é o sacrifício lucrativo para a obra dos homens que a lideram. Quanto mais povo, mais vale a minha igreja. E se ela vale muito, eu posso até vender.
Quanto mais povo, mais oferta. Quanto mais oferta, mais eu ganho. Geralmente quem mexe com a oferta é o chefe, né? É o líder. É o dono da igreja. E ainda assim, sob a sob a falsa interpretação da lei, que quem tem que mexer com as ofertas é o sacerdote. Então, sou eu que cuido do dinheiro aqui na igreja. Ou eu ou a minha família. Então, na lógica de cada religião, o povo é só um sacrifício lucrativo. No reino, toda honra é dada a Cristo, e o povo honra somente a Deus. Na religião, o povo honra o líder, esperando ser honrado por ele. Como religioso gosta desse negócio de honra, irmãos? Rapaz, meu, não sei de onde vem isso, meu. A cadeira do líder tem que ser diferente, ele tem que sentar no palco, tem que ser mais bonito, tem que ter água para ele, água tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o que lá. Ele tem que ter uma roupa diferente, ele tem que ter, tudo dele tem que ser a honra, o líder, a família do líder, o filho do líder, o carro do líder. É, Cristo é Cristo é detalhe. No reino, Cristo governa sobre tudo e sobre todos e está sentado no trono de glória. Na religião, os líderes é que governam. Eles é que se sentam no trono terreno e todo mundo tem que servi-los. Na religião, o amor do povo aponta para o líder. E é o líder que estabelece uma aliança com o povo, não é Deus. Incrível isso, né? O amor de Cristo aponta para o povo, que foi comprado em uma aliança de sangue na cruz. Interessante isso aí. Como nas igrejas que fogem um pouco do texto, essa coisa de amar o líder, de honrar o líder, de ser submisso ao líder, é forte. Mais forte do que você amar, honrar e ser submisso a Jesus Cristo. Na religião, o povo é levado a desejar ser próspero e grande como seu líder. E isso é se conformar à imagem do ganancioso. No reino, o desejo do povo é ser humilde e simples como Cristo. Sempre seremos parecidos com quem adoramos. Nunca se esqueça disso. Sempre seremos parecidos com quem adoramos. Se você adora Cristo, certamente você vai se parecer com ele. Se você adora o seu líder, ele é o seu espelho, você vai querer se parecer com ele. E é capaz do líder ainda usar Paulo, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Fala, Carnevale. Ô, pastor, e isso é bem nítido, bem notório, porque a gente não vai falar nome de igreja, mas a gente vê até os trejeitos, até as falas, até a segurar no microfone, a gente vê isso muitas vezes nítido e algumas pessoas que, se você não prestar atenção, você pensa que é o líder que está falando. Mas a escola foi bem feita, porque essas pessoas elas tomam esses trejeitos, o falar, o tom de voz, a maneira de segurar o microfone é impressionante. Até nisso, essas pessoas sacrificam as suas vidas para poder igualar aos líderes. É incrível. Não é? Não é um negócio de louco? É. É um negócio de louco. Mas lá dentro, isso parece a coisa mais normal e natural do mundo. Nós estamos honrando o nosso líder. A palavra de Deus na boca dele é verdade. Ele sofre por nós. Ele sobe no monte. Ele ora tanto, ele jejua por nós. Parece que a pessoa tem mais aliança com o líder do que com Cristo.
Isso é louco. Eu já como pastor, já vivi casos assim, da pessoa, de eu falar assim, mas o líder disse isso. Aí você fala assim, não, mas a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz isso aqui, ó. Ah, mas foi ele que falou, né? Tem que ver, né? A palavra do líder, ela se torna a palavra de Deus. A interpretação que ele faz da Bíblia é a única interpretação que serve. E aí é louco, é o que está acontecendo com os sacerdotes. Quando Jesus traz o real espírito da lei, eles não aceitam. Não vale. Eu quero manter aqui tudo como está. Vou prender você. É muito louco. Como é que era lá na sua igreja? Olha, eu não sei de onde você veio. Eu sei que o Rogério veio de uma, o André veio de outra, cada um veio de um canto aqui. Mas parece que está falando só da minha. Mas talvez o Rogério diga assim, não, não, está falando da minha lá. E talvez o outro, não, está falando da minha lá. Porque religião muda a placa e muda o nome, mas a sistemática de Satanás é a mesma. Triste dizer isso, mas necessário. É a sua, Antônio. Eu achei que era a minha, mas é a sua. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, o momento é agora. Pastor, dá a entender também que o sistema religioso ele é muito capitalista, né? E por isso que o Evangelho de Jesus não vai chamar atenção, porque não é uma questão de lucro dos seguidores. Sempre mostra uma questão de entrega, de doar, de compartilhar. Então, você ter um mestre que fala que não tinha onde reclinar a cabeça, é como se fosse um fracasso para a religião, já que tudo é tão lucrativo, é tudo tão rico, né? O evangelho não vai chamar atenção por essa simplicidade, que felizes são os pobres e as demais coisas. Tem lógica o seu comentário, Kevin? A gente só precisa guardar a seguinte circunstância. Capitalismo, como conceito, é mundo ocidental, acho que é século. Eu acho que começa lá com as grandes navegações, né, com o mercantilismo, que começa a se desenhar esse capitalismo como nós temos hoje. Então, esse conceito capitalista, como nós temos, ele não está na cabeça das pessoas lá no primeiro século. Não existe esse conceito, nem essa ideia, nem essa construção toda. Então, é difícil a gente falar que é igual ao capitalismo, porque não tinha nada igual ao capitalismo naquela época. O que existia naquela época é isso aqui que a gente está falando, essa lógica pós-pecado, essa lógica da queda, do controle, do lucro, do domínio, do desejo humano, da vontade humana contra Deus e de todas essas coisas que a gente está falando ao longo do livro. É claro que a gente vai encontrar eco dessas coisas no capitalismo, no socialismo, em qualquer estrutura social, familiar, religiosa, onde tiver um ser humano, você vai encontrar ecos da queda. E você vai encontrar essas características. Então, na verdade, não é que lá aparece o capitalismo, é o capitalismo que parece o inferno. É o capitalismo que parece com Satanás. É o socialismo que parece com o inferno. É o socialismo que parece com Satanás. Onde o homem está afastado de Deus,
você só vai ver isso. Um homem oprimindo outro homem, um homem dominando, querendo dominar sobre o outro, controlar o outro. É um homem tentando impor a sua vontade, usando o outro para ter lucro. É uma triste realidade. Uma triste realidade. Mas é isso aí, bem observado, Kevin. Diga, Rogério. Ô, pastor, essas guerras que nós temos observado esses últimos anos aí, meses, né? É muito essa questão do controle, né? Dominação de povos menores, povos oprimidos. A gente vê que isso é a mão do diabo mesmo, porque é uma opressão maligna isso daí, cara. É uma tortura insuportável que acontece nesses países. Tanto a Rússia contra a Ucrânia, o Hamas da Israel. Então a gente vê essa questão de poder, de domínio, de capitalismo, de religião, é tudo envolvido. A questão do controle, é tudo no mesmo balaio de gato, tudo junto, né? Onde tem homem, Rogério, onde tem ser humano, tem destruição. É claro, pastor, você fala assim, parece que não tem gente boa na Terra. Não, tem gente boa na Terra, tem gente fazendo boas coisas. Mas a natureza do homem é má, ela é pecaminosa. Esses dias eu estava acompanhando a, um artigo do Estadão que elencava 10 guerras que estão acontecendo hoje no mundo e que a mídia não mostra muito, né? Essa guerra no Oriente Médio agora os evangélicos estão tão loucos com isso aí, né? Mas tem um monte de guerra acontecendo. No Afeganistão ainda tem guerra. Na África está cheio de povos em guerra, guerras civis. Os povos não se entendem. A gente vive mesmo um caos. A queda produziu um caos. Não é à toa que, quando o homem é expulso do jardim, depois da queda, a narrativa logo mostra um irmão matando o outro. É incrível isso aí. Tudo é muito bom, Deus fez, é bom, fez, é bom, fez, é bom, o homem cai, quando vira a página, o Caim está matando o Abel. Então, é essa realidade do pecado. Eu não vou jogar toda a culpa no diabo, tá, Rogério? Apesar de achar que sim, que é um movimento demoníaco, mas o homem não pode ser isento da sua responsabilidade, da sua ganância, sabe, do seu desejo de conhecer o mal. O Adão quis conhecer o mal. Então, essa natureza está no ser humano. Então, eu sei que o diabo está aí. Até falei, foi nesse domingo que eu falei disso, né, do diabo ao nosso derredor, ou foi domingo passado, retrasado, um desses domingos aí, não lembro. Mas o ser humano, ele faz as piores escolhas. Coisa de louco. Quando alguma coisa dá certo, eu fico espantado, assim. Quando alguma coisa dá certo, eu falo, nossa, como assim, né? Que é triste. É muito triste. A gente pega o exemplo da Rússia, por exemplo, o território que a Rússia tem é fora de sério, o tamanho territorial da Rússia, e querer ficar brigando por cidades como Kiev, outras cidades pequenas, cara, eu sei que tem a parte capitalista, a parte de logística de comércio, cara, mas humanamente falando, é inconcebível um negócio desse, um absurdo, um absurdo. Inconcebível. Você jogar bomba do seu vizinho. Você sai do macro e entra no micro, Rogério. Sai do macro e entra no micro. Tem gente dando tiro porque a pizza veio errado. Você sai do macro e vem para o ser humano ali. É a mesma coisa. É o cara que dá tiro no trânsito. É o homem que mata a mulher, que bate na mulher, que bate nos filhos. É o ser humano.
em toda a sua pecaminosidade. É uma tristeza. O mais triste, e é o que o livro traz para a gente, é você perceber que a igreja que deveria, ou a religião que deveria ser um caminho de esperança, um caminho diferente, né? Um caminho até Deus, é para isso que para isso que a religião se propõe. Acho que essa palavra é boa. Mas a religião, ela pega toda essa lógica maligna e ela usa tudo isso aí para construir o seu império, para oprimir as pessoas, para ganhar dinheiro, para dar vazão à ganância. É doido. Aí o cara ele gosta da riqueza e de ostentar, então ele vai usar a honra para justificar a sua própria ganância. É uma loucura. É um negócio insano. As pessoas querem ser, Rogério, elas querem ser deuses. Para suas gerações, para os seus pares, querem ser deuses. Eu sou. A gente percebe, Valdelice, que o que a gente vive hoje não é diferente do que Jesus enfrentou lá no primeiro século. E quando a gente se volta para o ser humano, a gente percebe que ser humano é ser humano em qualquer momento da história, em qualquer cultura. Que pecado é pecado em qualquer lugar. Que ganância, domínio, poder, ódio, vingança, tudo isso aí está no coração de qualquer ser humano, em qualquer religião, em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer localidade. E o que Cristo veio fazer? Ele veio e morreu na cruz. Ele podia ter quebrado a cabeça desses caras, mas não. Ele vem e se entrega como servo. E esse é o maior exemplo para nós, igreja. A comunidade do reino é uma comunidade de gente que tenta ser igual a Jesus Cristo, que se sacrifica, que serve, que se entrega, que ama. Um bando de louco, né? Um bando de gente completamente fora do sistema, remando contra a maré. Doideira.